Graça e paz a todos os amados. Hoje nós vamos dar uma palavrinha aqui sobre a família, à luz da cruz de Cristo. O projeto da família é de fato um projeto de Deus. Ele que criou esta realidade. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 1, o verso 26, quando a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quando nós chegamos aqui, nós encontramos primeiro o verbo façamos, que dizendo que é Deus, Deus dizendo façamos. Lógico que esse Deus aqui no original é Elohim, e Elohim é a forma plural de El, o Todo-Poderoso, que nos remete para a ideia de coletividade, de comunidade. Deus é uma comunidade, e vamos dizer uma família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tratados na Bíblia de modo que eles aparecem interligados, nos chama a atenção para esse termo Elohim, para a ideia de um Deus coletivo. E ele diz façamos, plural. Façamos quem? O homem. Só que esta palavra homem aqui também é uma ideia coletiva. O homem aqui é Adam. Adam é uma ideia que incorpora a humanidade, a coletividade, diferente de Ish e Ishá, que é homem e mulher, ou macho e fêmea, que dá identidade. Mas aqui é uma ideia coletiva, ideia de família. Façamos o homem como uma família, como uma ideia coletiva. E nós temos na família exatamente os três elementos. Assim como na Trindade nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na família nós temos o Pai, a Mãe e os filhos, uma ideia coletiva. E a família é um projeto de Deus que, infelizmente, em razão da transgressão do homem, da mulher, essa família caiu, essa humanidade caiu, a raça caiu. E nós fazemos parte de uma raça egoísta, ambiciosa, uma raça que se digladeia entre si, uma raça que disputa, que compete. A família é isto, nós temos hoje um desequilíbrio. A família está desequilibrada por causa do pecado. O pecado é a coisa que gerou esta desordem da rebeldia, do egoísmo, da confusão, da mentira, este caos que mesmo numa família cristã ele tenta atacar. Agora, Jesus também, o Cristo veio para a humanidade através de uma família, ainda que não tenha sido por uma cópula, do mesmo modo que Caim e Abel foram gerados pela relação sexual. Deus escolheu um vaso que foi Maria, e através daquele vaso ele
inoculou o seu esperma divino, gerando o Cristo Jesus. E ele veio com a finalidade de nos salvar de nós mesmos. Salvar o homem, a humanidade, aquele que crê, da sua arrogância, da sua incredulidade, da sua prepotência, do seu orgulho, que geram a competição, que essas coisas todas vão gerar a desordem familiar. Então Jesus vem e entra na família, nasce como um bebê, ainda que ele não tenha um pai humano, ele é criado por um pai humano, ele tem uma mãe humana. Jesus é 100% homem, porque ele deriva do óvulo da mulher, e ele é 100% Deus, porque ele é o esvaziamento da divindade para ser contido neste óvulo e dali de passar por um processo de gestação e de crescimento, e ele cresce numa família com o objetivo de salvar o indivíduo e a sua família da crise existencial que nós somos invadidos por causa do pecado. Então Jesus, ele assume o papel humano, ele é Cristo, natureza divina, Jesus, humano, Cristo Jesus, e assim ele vai crescendo, Cristo Jesus, até a cruz. Lá na cruz, ele assume o nosso pecado. Ele assume a nossa natureza pecadora. Ele agora toma sobre si tudo aquilo que há de mais perverso do ser humano. Nós temos o profeta Isaías dizendo que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade é essa natureza iníqua que nós somos portadores, e ele morreu uma morte que não era nossa e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Não é para fazer de nós religiosos, não é para fazer de nós simplesmente membros de uma denominação, de um sistema, mas é para fazer de nós novas criaturas. E pela cruz nós vemos exatamente o modelo de Deus tratar com a natureza humana. A cruz tem dois vetores, o vertical e o horizontal. Cristo Jesus, Deus, homem, a divindade na humanidade, tratando conosco com a nossa natureza perversa, removendo de nós o nosso velho homem, para que ele venha viver em nós e restaure as nossas relações, tanto conosco como com os outros. Esta restauração proposta pela obra da pessoa de Cristo é nos erradicar de nós mesmos e colocar em nós a vida de Cristo. E aí nós vamos ter possibilidade de conviver com as outras pessoas com um modo mais saudável, mais cheio de misericórdia, de graça, podendo tratar as pessoas com o amor que é implantado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então a cruz de Cristo tem um fundamento especial para a família. Nós não precisamos apenas, hoje é muito comum dizer assim, eu aceitei Jesus. Não é isto. Primeiro que este verbo aceitar, ele não
tem uma substância dentro da Bíblia, que ele não tem base para dizer isto. O verbo é receber. Por que é diferente receber e aceitar? Porque o verbo aceitar eu posso rejeitar. Mas o verbo receber é como o mendigo não pode não receber a esmola. O político pode não aceitar a propina. Eu não tenho condições de não receber a obra de Deus para me libertar, porque o meu problema sou eu. Eu achava que o meu problema no meu casamento com a minha esposa, o meu problema era ela, mas não era ela, sou eu. E quando, pela graça do Senhor, isto foi internalizado e o Espírito Santo me revelou que eu precisava morrer para que Cristo fosse a minha vida, ainda que a gente continue tendo problemas, eu não tenho mais que acusá-la ou simplesmente achar que o meu problema é minha esposa. Eu agora sou tratado pela cruz de Cristo. E por meio dela nós somos libertos da nossa vil maneira de viver que nossos pais nos legaram. É isto que a palavra de Deus nos mostra. É este projeto de Deus. A cruz tem que estar como um elemento de internalização, onde nós, no nosso modo de andar humano, nós experimentamos a vida de Deus em nós. Nós fomos crucificados com Cristo. Como? Se você nasceu, eu vou dizer a minha idade, se você nasceu em 1945 e Jesus morreu quase 2000 anos atrás, mas aquele projeto era um projeto para todo aquele que vier crer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu sou um felizardo, porque tive o privilégio, pela graça de Deus, de crer neste Evangelho. E crendo neste Evangelho, eu criei na minha morte e na minha ressurreição com Cristo. E isto teve efeitos e tem efeitos na minha família. Inicialmente fui eu, depois minha esposa, e agora Deus está fazendo na vida dos meus filhos e creio que na vida dos meus netos. Então a família tem que ser tratada pelos efeitos eternos da cruz de Cristo. A cruz é fundamental para restaurar as nossas relações. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso foi o que Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé. E é interessante que há uma versão que diz a fé no Filho de Deus e outra versão diz a fé do Filho de Deus. E eu faço uma junção pela fé na fidelidade do Filho de Deus, que nos gera fé para que nós creiamos que fomos crucificados com Cristo, que Cristo é a nossa vida, e aí nós somos salvos, libertos, curados dos nossos traumas, das nossas histórias mal feitas, e nós somos tratados pela graça de Deus. Então o que nós queremos dizer aqui para todas as famílias: não basta você estar na igreja, você precisa estar em Cristo. E se alguém estiver em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo foi feito novo, para a glória de Deus. Que o Senhor conceda a você e a mim a dependência e a confiança na suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu quero dizer aqui? De coração para coração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês em família. Amém.